Então tá. A gente vai continuar falando agora em relação ao mínimo existencial e à reserva do possível. Em relação a essas necessidades sociais, essas necessidades que cada indivíduo tem em relação a esses serviços, a essa atuação do Estado, ela sempre é muito diversa, ou seja, cada indivíduo tem uma necessidade distinta e elas são necessidades relativamente extensas. Não vou dizer infinita, porque o infinito é uma palavra muito forte, né? Mas assim, elas são muito extensas, existem muitas necessidades. Então, as necessidades ou as demandas sociais por atuação, por intervenção do Estado, são extensas, só que aí vem a palavrinha problemática. Só que os recursos do Estado são limitados. O Estado não tem dinheiro para tudo. O Estado aí tem um orçamento. Vocês já ouviram falar muito frequentemente isso, um orçamento do Estado. Nós temos uma disciplina cujo principal tópico é o orçamento do Estado, chama-se direito financeiro. No direito financeiro, vocês vão aprender basicamente o orçamento do Estado. Então, olha só, gente, as demandas sociais por intervenção, elas são muito diversas. Mas o Estado não tem dinheiro para tudo. O Estado, ele possui uma fonte de recursos limitada. Só imprimir dinheiro. Não, gente, imprimir dinheiro não dá certo. Não façam isso, tá? Não dá certo. O Estado possui uma fonte de recursos limitada. E ele não pode expandir a tributação infinitamente. Já pensou? Olha, Edneiva, você vai trabalhar, mas 100% do seu salário é meu, é do Estado. Não tem como, gente. O Estado não pode fazer isso. O Estado não pode tomar para si de forma abusiva os nossos recursos. Nosso dinheiro continua sendo nosso. O Estado não pode apropriar-se dos nossos recursos de forma injustificada, de forma excessiva, tá? Olha só, qual é o dilema que nós chegamos aqui? Existem mais demandas além do que o Estado consegue assegurar. Vocês, ao longo do curso, vão ver muitos casos assim, gente. Quando eu fazia estágio em uma procuradoria pública, né? E era de doer o coração. Chegava assim, o processo, olha, uma criança, tem uma doença muito rara, assim, uma em, sei lá, 50 milhões de pessoas. E essa síndrome, ela precisa de um tratamento muito específico, senão ela vai morrer. Só que esse tratamento custa 100 mil por mês, 100 mil reais por mês. Aí o município, o estado diz assim, olha, é o seguinte, 100 mil por mês é o custo de manutenção, sei lá, de metade de um posto de saúde, por exemplo, eu não lembro agora. E aí, gente? O Estado tem um orçamento, então aqui, olha, meu orçamento é esse. Eu tenho aqui, imagina uma prefeitura pequena, do interior. Meu orçamento é esse, eu não tenho de onde tirar dinheiro. É isso. Eu vou tirar de onde? Eu vou fazer o quê? Um outro exemplo, gente, para ficar nítido isso, né? E agora, a situação da pandemia só mostrou o dilema que já existia. Então, por exemplo, acabaram os leitos nos hospitais. Vai adiantar eu na justiça mandar, olha, o juiz disse que eu tenho direito à saúde. Vai resolver? Vai aparecer um leito com base na ordem judicial? Não. O que vai acontecer que vai ter alguém que vai sair e vai dizer, olha, não, esse leito aqui não vai para quem tá mais grave, vai para esse aqui porque ele conseguiu uma decisão judicial.
Então, você tem situações dessa. Então, já acontecia algumas vezes no Filoiolo. Então, a UTI estava toda cheia. E aí chegava uma ordem judicial, olha, coloca fulano na UTI. E aí, vou tirar alguém da UTI? Então, vou desligar os aparelhos de alguém, tiro ela e coloco outra pessoa? Não vai aparecer recursos públicos dessa forma. As demandas sociais, elas vão além daquilo que o Estado consegue assegurar. Não estou dizendo que o Estado faz bem feito o seu papel. Não é isso que eu estou dizendo, gente. Não faz. Não faz. Só o que eu quero dizer aqui é o seguinte. A gente sempre vai encontrar uma demanda dessa. Então, existe um problema, obviamente, que é a desorganização do Estado. O Estado, ele não usa de forma eficiente os seus recursos. Não usa. Ele não investe bem, ele não gasta bem. Só que o problema é que, ainda assim, sempre existem demandas além daquilo que ele consegue assegurar. O que é que eu faço, então? Então, olha só, qual é o dever do Estado? Executar, vou colocar assim, executar, aplicar, era essa palavra, aplicar da forma mais eficiente possível os recursos públicos. O dever do Estado é investir da melhor forma possível, investir o máximo com o mínimo, e alocar de uma forma justa esses recursos, conforme as necessidades das pessoas. Ok? Aí vem o que é a reserva do possível, gente. É possível que o Estado não atenda a uma demanda social? É possível que o Estado não, por exemplo, não interne uma pessoa ou não forneça um tratamento específico? O que é que vocês acham? É possível ou não é possível? Olha só, gente. O que a gente vai ter aqui? Esse é um dilema que não foi resolvido até hoje, tá? Então, você tem os que defendem que o Estado argumente isso e tem os que defendem que não, que o Estado não pode argumentar isso. Eu defendo que o Estado pode argumentar isso com alguma, deixa eu ver se parcimônia, com cuidado, tá? Então, assim, o Estado pode comprovar e tem que dizer, olha, não tenho dinheiro, acabou, zerou recurso, não tem leito ou algo do tipo. O Estado não pode dizer, olha, poxa, eu até invisto, mas não deu certo. Não, isso não é um argumento, tá bom? O Estado pode, de forma comprovada, indicar a inexistência de recursos para o atendimento de uma demanda. No entanto, isso precisa ser comprovado, tá? Precisa comprovar ou expor por que isso não é possível, tá bom? Por que esse é um argumento válido? Esse é um argumento válido, gente, porque vocês fizeram economia? Fizeram, não fizeram? Economia política? Então, o que vocês aprendem no núcleo da economia? Os recursos são, qual é a palavrinha? Os recursos são escassos. Muito bem.
limitadas, Cássio. A gente passa um semestre inteiro, né, só para aprender isso, porque a minha professora de economia, não posso falar, que está sendo gravada. Deixa para lá. Então, tá? Então, é um argumento admissível. O que normalmente a jurisprudência admite? Um contra-argumento, que é o chamado mínimo existencial. O mínimo existencial, gente, ele vai dizer que a gente não tem... A gente tem direito a uma prestação, em todo caso, né? Embora essas demandas sejam sem fim, nós devemos ser preservados dentro de um padrão mínimo. Então, o Estado tem o dever de assegurar um padrão mínimo de existência. Qual é a controvérsia? Qual é a controvérsia aqui, gente? O que é que vocês acham? Qual vai ser o problema nesse ponto aqui? Aí o contra-argumento ok, o Estado não vai poder garantir tudo, fato, mas tem que garantir o padrão mínimo de existência a todos. Qual vai ser a dificuldade prática disso? Mas qual é o padrão mínimo? É esse problema. E aí? Mas o que é o padrão mínimo? Aí não tem como definir. Tá bom? O Estado tem o dever de segurar um padrão mínimo de existência a todos. No entanto, não há um consenso sobre qual seja esse mínimo. Uma sugestão que a gente tem é que seja um padrão para todos, ou seja, o Estado tem que garantir aquele serviço para todos. Então, por exemplo, tem uma pessoa que precisa de um leito para um tratamento normal e tem uma pessoa que precisa de um tratamento de alto custo feito fora do Brasil. Se o Estado não tem recurso para os dois, qual é que ele deveria assegurar para todos? É o primeiro tratamento. Ok, esse é um padrão mínimo para todos, tá bom? Mas, de novo, não há um consenso em relação a esse ponto, tá bom? Ok. Dúvidas sobre a segunda parte? Não? Perfeito.